Esse podcast é um oferecimento da ConnectWay, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário que traz as principais notícias sobre o mercado de telecomunicações. Hoje começando uma semana um pouco atípica, a gente está em Washington acompanhando a Satellite 2024, então se preparem porque durante a semana a gente vai falar bastante do mercado de satélites. Mas vamos começar esse nosso podcast de hoje trazendo algumas notícias importantes que aconteceram na última sexta-feira, no dia 15, para a gente deixar registrado, porque são movimentações que podem ter repercussões ao longo dessa semana. A primeira notícia que a gente traz, importante, foi um encontro de algumas das principais entidades sindicais dos trabalhadores com o presidente da Anatel para tratar da questão da Oi. A gente tem falado muito da questão da Oi, da questão do processo de negociação com o Tribunal de Contas da União, das questões relacionadas ao plano de recuperação judicial, aos credores, mas a gente fala pouco do impacto que isso pode ter para os trabalhadores da Oi. E, obviamente, a preocupação dos sindicatos é qual que vai ser o futuro da empresa. Bom, o que eles manifestaram para o presidente da Anatel é o desejo de que haja uma intervenção, né? E a razão para isso é bastante óbvia, né? No momento em que a Anatel intervir, ela tem que manter a empresa em funcionamento, tem que manter o serviço de telefonia fixa em funcionamento. Isso significa a manutenção dos empregos, pelo menos da maior parte dos trabalhadores que estão relacionados hoje diretamente com as atividades de telefonia fixa da empresa. Essa é a preocupação que os sindicatos têm manifestado. Já de muito tempo que eles estão bastante desconfortáveis com a questão da venda de ativos da Oi, isso trouxe impactos significativos para o mercado de trabalho em telecomunicações, a venda da rede de infraestrutura de fibra ótica para Vital, a venda da parte móvel para as concorrentes, né, para TIM, para Claro e para Vivo. Tudo isso, obviamente, trouxe impactos para os trabalhadores da Oi, mas especificamente agora eles estão muito preocupados com a possibilidade da empresa ou vir a ter a falência decretada, ou eventualmente deixar de existir simplesmente pela venda de ativos do que está acontecendo agora com o prazo final da concessão. A Anatel não sinalizou especificamente nenhum caminho, obviamente vai levar em consideração essa questão, mas para a preocupação central da agência ainda continua sendo a questão da migração da concessão para autorização. É óbvio que a preocupação número um da Anatel não é com a manutenção dos empregos, a preocupação número um da Anatel é com a continuidade do serviço, é isso que está previsto em lei, é isso que a gente vai fazer, e aí a negociação com o Tribunal de Contas da União tem uma relação direta com isso. Mas, obviamente, esse é um governo que tem laços com os sindicatos, tem laços com os trabalhadores, e isso pode pesar numa decisão política final sobre intervir ou não intervir na empresa, sobre qual vão ser os rumos que vão ser dados aqui para a operadora. Então é bom a gente ficar de olho nesse movimento. Ao longo da semana passada, a gente já viu um trabalho de aceleração aí do processo de negociação com o Tribunal de Contas da União. As informações que a gente tem ainda bastante preliminares, mas são no sentido de que já existe uma evolução no entendimento para a construção desse acordo, principalmente tendo aí a Vital como avalista desse processo. Então, é um ponto que a gente já tinha chamado a atenção nesse nosso boletim, no nosso noticiário, e que eu reforço aqui: esse acordo só sai se tiver um avalista, e esse avalista tem que ser a Vital por conta da questão dos bens reversíveis. Então já houve algum avanço nesse sentido, mas essa agora é a semana decisiva, até o dia 23. Esse acordo precisa ser costurado, até porque a Assembleia Geral de Credores está com a continuidade marcada para o próximo dia 25. Então, muitos desenrolares aí que a gente vai ter que acompanhar, agora com mais essa variável da questão dos trabalhadores da Oi colocada na mesa, com bastante preocupação e com bastante intensidade pelos sindicatos que participaram. Só para deixar o registro, participaram desse encontro a Fitratelp, a Fitel, a Livre e a Fenatel. Esses foram os sindicatos que se reuniram num almoço com o presidente da Anatel, com o Carlos Baigorre. A gente até publicou a foto desse almoço, então fica aí o registro. Falando um pouco nesse universo Oi, uma mudança importante, só que agora na Vital.
a saída do o executivo que estava na fundação da Vital, fez parte do processo de criação da operadora de rede neutra, Pedro Arakawa. Ele deixou a companhia, ele vai ser CEO de uma empresa fora do Brasil, ainda não tem detalhes sobre isso, mas aí com essa saída do Pedro Arakawa, que ocupava, né, a vice-presidência de desenvolvimento de negócios da operadora, vai ter uma fusão. Então, duas áreas agora da empresa vão se juntar, tanto a área que atendia o mercado de varejo quanto a área que atendia o mercado residencial. E aí, essas duas funções vão passar a ser exercidas a partir de agora pelo Felipe Campos, que é o novo vice-presidente de negócios. Então, o Felipe, que já ocupava a parte do mercado de atacado, agora ele passa a ocupar também a vice-presidente de negócios, sendo responsável por essas duas áreas dentro da Vital. É uma mudança significativa, considerando que o Pedro estava desde o começo na Vital, foi um dos fundadores, era executivo da Oi, então é mais um laço aí com a Oi que acaba se rompendo, mas ao que tudo indica, por uma decisão dele como executivo, que agora vai se dedicar a esse cargo aí de CEO fora do Brasil. Quando eu já tiver definição sobre essa posição, a gente certamente vai noticiar para vocês. Outra notícia importante que a gente traz aí no campo das finanças e da estratégia das empresas é uma decisão da Vero Internet de ampliar a sua captação de debêntures. A Vero já tinha anunciado que ia fazer uma captação de 400 milhões de reais para investimento em infraestrutura, e agora eles anunciaram a ampliação desses investimentos para 600 milhões de reais. Então a captação já é, passou para um patamar mais elevado, e ainda considerando aí as diferentes opções de exercício da compra dessas debêntures no momento da reserva, esse valor pode chegar até 725 milhões de reais. Então, já tinha aí uma margem, né, para crescimento. Como a empresa subiu o patamar mínimo que eles estão colocando, então essa margem também amplia e chega aí a 725 milhões de reais a possibilidade de captação de debêntures que vão ser lançadas agora. Já tem os bancos contratados, esse processo de book building já está construído. São debêntures não conversíveis, ou seja, título de dívida mesmo, não vai ter conversão em ações. E são debêntures incentivadas, ou seja, elas têm benefícios fiscais aí, necessariamente, portanto, precisam ser investidas em infraestrutura, e esse é o plano da Vero. A Vero Americanet tem hoje a intenção de investir mais de 1 bilhão de reais em infraestrutura. Então, essa captação faz parte dessa estratégia. E aí a gente trouxe no nosso boletim na sexta-feira duas entrevistas com dois executivos importantes que atuam na esfera internacional, falando sobre o mesmo tema, falando sobre a questão do fair share e da regulação da internet. Um deles foi entrevistado pelo Mobile Time, nosso site parceiro, comandado pelo jornalista Fernando Paiva. O Lucas Galito, que é representante da GSMA, head da GSMA na América Latina, GSMA, que é a principal entidade internacional de representação aí do setor de telecomunicações, falou que ele tem uma expectativa grande de que o Brasil acabe liderando esse processo agora de definição sobre quais vão ser as regras, como vai ser o relacionamento entre empresas de telecomunicações e empresas de internet. A GSMA, ela uma entidade que tem já trazido esse tema há muitos anos, principalmente durante os eventos realizados em Barcelona, o Mobile World Congress, que é organizado pela GSMA. Então, já tem colocado esse tema de maneira bastante contundente. Agora eles estão trabalhando, inclusive, na elaboração de estudos para dar embasamento agora para essas discussões regulatórias, né? E a expectativa dele é que o Brasil tenha um papel de protagonista aí nesse debate. Então, o que for definido pelo Brasil, muito provavelmente vai acabar sendo impactado, vai ter impacto e vai acabar provocando repercussões em toda a América Latina, pelo menos essa é a expectativa dele. E outra executiva que a gente entrevistou é a presidente, a secretária-geral da CIET. A CIET é uma entidade que atua nas questões regulatórias em toda a América Latina, mas ela é formada por operadores de telecomunicações. Então participam lá a América Móvel, Telefônica, AT&T, a Millicom, enfim, várias operadoras aí que atuam na América Latina. E a Marileana Mendes, que é secretária-geral da CIET, falou para a gente sobre a forma como ela vê a CIET atuando, né? Então, essa questão do uso sustentável da rede
é a prioridade da entidade. Reforçou que não acredita que a América Latina deva seguir um caminho necessariamente igual ao da Europa ou igual ao dos Estados Unidos. Ela acredita que aqui os países devem seguir caminhos próprios, mas colocou o aspecto mais importante, que é a necessidade de que todos eles sigam o mesmo princípio, né? Que a regulação da internet se dê de maneira equilibrada em todos os países e seguindo o mesmo princípio, que, segundo ela, é esse princípio do uso eficiente, do uso sustentável da rede de telecomunicações, que tem sido aí o discurso que todas as operadoras estão adotando agora, e a gente vai ver dentro da estratégia das empresas isso aparecer cada vez mais. O que está acontecendo é o seguinte: no debate sobre fair share, começou a ficar um pouco difícil a defesa da tese de que as operadoras poderiam cobrar uma taxa das empresas Big Techs. Seria complicado você sustentar isso do ponto de vista regulatório, do ponto de vista da opinião pública e até do ponto de vista de negócios mesmo. Então, o discurso mudou e passou a ser um pouco mais maduro nesse sentido, no sentido de que, olha, a rede precisa servir bem a todo mundo, não pode servir bem só a alguns usuários. Então, se existem alguns grandes usuários da rede de telecomunicações que, por alguma razão, fazem esse uso de maneira excessiva, e isso prejudica os demais usuários, então é preciso que haja alguma intervenção. E qual pode ser essa intervenção? Pode ser uma intervenção no sentido de uma parceria de negócios, pode ser uma intervenção no sentido de ampliação da infraestrutura, pode ser uma intervenção no sentido de reforçar a capacidade da rede, pode até ser uma intervenção que vem através da contribuição com políticas públicas. Aí, como que vai ser esse modelo de intervenção? Cada país é que está discutindo agora, cada país é que vai definir. Mas o discurso central das operadoras de telecomunicações frente às empresas de internet aparentemente mudou da questão do fair share para uma questão do fair use, ou seja, do uso equilibrado, do uso racional da infraestrutura de telecomunicações. É isso que a gente vai começar a ver daqui a pouco e, obviamente, esse é um assunto que a gente vai acompanhar com muita atenção, porque vai ter desdobramentos muito sérios e muito relevantes do ponto de vista regulatório. Mudando de assunto, a gente traz uma entrevista também com a Cibele Carvalho. Cibele é diretora comercial da Sovos, uma empresa especialista em processos de gestão fiscal, e ela chama atenção para um problema que todas as operadoras de telecomunicações vão enfrentar agora, que é a questão da nota fiscal de comunicação, a nota fiscal eletrônica de comunicação, ou NFCom, que pega todas as empresas de telecomunicações. Esse novo regime de declaração fiscal e tributária passa a vigorar a partir de abril do próximo ano, a partir de abril de 2025. Então, são, portanto, 12 meses aí de preparação, que, segundo a Cibele, são pouquíssimos, não são suficientes para as necessidades de adaptação que as empresas precisam enfrentar. Esse tempo curto e ilimitado, ele precisa ser suficiente para poder adaptar um processo de ajustes nos processos internos das empresas, nas questões de software das empresas, precisa também ter um processo de validação que envolve aí mais de 200 itens diferentes que são exigidos pelas receitas federais quando os documentos fiscais são entregues para a Receita, que basicamente é a nota fiscal do usuário, né? E tudo isso demanda muita complexidade, dá muito trabalho e precisa começar a ser feito agora no entendimento da Sovos. Claro que a Sovos é uma empresa que tem uma visão parcial nessa história, porque ela é a empresa de gestão fiscal que está querendo ajudar as empresas e, portanto, vender essas soluções. Mas o alerta é relevante, sim, porque é uma questão que pega todas as operadoras de telecomunicações, independente do porte, e que precisa ser implementada dentro desse prazo de um ano. E até agora, pouca coisa foi feita, pelo menos quando a gente vai para o nível das operadoras de médio e pequeno porte. As grandes operadoras já estão se mexendo, já estão vendo que a coisa é muito trabalhosa, segundo a Cibele, uma dessas grandes operadoras que já montou um time para isso, está com mais de 400 pessoas nessa força-tarefa para conseguir implementar esse novo regime de declaração fiscal. E, segundo ela, isso acaba sendo até uma oportunidade importante para que as empresas possam fazer os seus processos de transformação digital, possam agora rever alguns processos internos e melhorar esses processos internamente. E, o que é mais importante, já ficam preparadas para o processo de ajuste da reforma tributária, que vai vir aí nos próximos 10 anos
e que também vai prever uma revisão completa aí dos encaminhamentos fiscais. Então, a NFCom já é uma forma de agilizar isso e já deixar as empresas prontas para o que vai ser a tributação, né, nos próximos 10 anos, com os ajustes aí decorrentes da reforma tributária. A gente traz também uma entrevista com a AbraCloud, a Associação Brasileira de Clouds, falando sobre a questão da soberania de dados e da questão dos investimentos no setor de cloud. É, a preocupação central da associação é que o Brasil, por conta dos movimentos regulatórios, dos movimentos de pouco investimento em cloud, fique para trás na questão da inteligência artificial. Então, essa entrevista traz alguns alertas aí bem interessantes. A entrevista com o Roberto Bertó, que é CEO da Under e presidente também da associação, da AbraCloud. Vale a pena conferir. Aliás, eu não falei, a entrevista com a Solvos está disponível na íntegra no nosso canal no YouTube e nos nossos canais de podcast, tá? Só para deixar essa oportunidade aí para vocês, se vocês quiserem se aprofundar mais no tema, ir direto ali na entrevista, porque ela está na íntegra, tá? E aí a gente fala sobre reputação de marca, claro e vivo aqui numa evidente batalha para ver quem tem a melhor reputação, as duas principais empresas de telecomunicações aqui nessa briga de marketing. Então, dois rankings diferentes, trazendo boas notícias para as duas empresas, né? Um relatório da Kantar Brands, divulgado na quarta-feira, em que a Claro é considerada a quarta marca mais valiosa no Brasil e, obviamente, a primeira em telecom. Então, esse foi o destaque para Vivo e para Claro. E no caso especificamente da Vivo, ela destaca a posição dela no monitor Merco empresarial de reputação corporativa, em que ela ficou no topo entre as 20 marcas com melhor reputação no Brasil, né? Então, as duas empresas aí trazendo esses seus pontos de vista, o que significa que elas estão investindo bastante em marketing, bastante em qualidade de atendimento, em relacionamento com os consumidores. Isso é bom para todo o mercado, né? Esses reconhecimentos mostram aí que o mercado de telecomunicações tem pelo menos tentado avançar nessa questão da qualidade de serviços e na qualidade de percepção do seu serviço pelos usuários. E aí a gente fecha com a notícia de que a Vivo anunciou a distribuição de 300 milhões de reais em juros sobre capital próprio. Já era esperado, já tinham dito isso na call de resultados, na divulgação de resultados do primeiro trimestre, e aí agora reforçam isso, perdão, do final do ano passado, né? E agora reforçam isso com a oficialização aqui pelo Conselho de Administração da empresa dessa distribuição que vai ser feita até o dia 30 de abril de 2025, considerando a base de acionistas agora do final desse mês. Então, é isso. Ficamos agora com o nosso boletim e amanhã a gente volta com mais um boletim Teletime. Como eu disse, trazendo notícias principalmente do que está acontecendo em Washington, mas sem perder de vista aquilo que está acontecendo no Brasil, porque essa semana vai ser decisiva para o mercado de telecomunicações. É isso, pessoal. Agradeço a audiência de todos vocês. Ficamos por aqui. Até mais. Esse podcast é um oferecimento da ConnectWay, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil.